observar aquelas pessoas, irmãos, porque tem que ter dedicação numa corrida. Eu tenho que ter treino, preparo físico. Eu tenho que ter o quê? Resistência. Eu tenho que ter objetivo naquilo que eu quero. Eu tenho que ser o melhor. E, aleluia, a Bíblia diz que Paulo, quando começa a observar, Deus começa agora a encher o coração dele. Não é pecado, irmãos, a gente competir, praticar esporte. Hoje o mundo valoriza muito isso. Embora eu não deva trocar o esporte por Deus. Não, eu não posso trocar. Mas a Bíblia diz que quando Paulo chega naquele estádio, ele começa a ver, irmãos, as pessoas que têm vontade de ganhar. Não apenas competir. Porque quando se fala de esporte, eu já ouvi uma frase que diz assim, que o importante não é ganhar, mas competir. Embora na cabeça de muitos essa frase está errada, porque na verdade ele entra para ganhar. Paulo diz aqui no estádio, todos correm, mas correm como? Ele observou, e você pode ver que está aí no texto que a gente leu. Eles não correm de qualquer maneira, não. A Bíblia diz que eles correm de tal maneira para que possa alcançar o prêmio, uma coroa. Só que essa coroa aqui, irmãos, ela era montada dos ramos de oliveira. Era uma coroa, irmãos, que essas folhas eram entrelaçadas uma e outra em forma de uma coroa. Olha só, eles estão correndo em prol de uma coroa corruptível. Aqui no nosso Brasil, a gente já teve aí, a mídia já mostrou isso. Quantos troféus não já foram roubados, não é? Quantos troféus já foram roubados? A Bíblia diz aqui que eles correm de tal maneira que eles alcançam. Eles não olham o calor, não olham o tempo, não olham a dificuldade. Eles estão lá treinando todos os dias. Enfrentam o sol, a chuva, enfrentam a sede, pode que for, porque no pensamento dele eu vou alcançar esta coroa. Mas, irmãos, é uma coroa corruptível, porque o ladrão pode roubar, o tempo se desfaz. Há um hino muito antigo do Marcos Antônio que fala sobre 3 coroas. Ele vai falar sobre uma coroa de um rei muito famoso que usava, mas esse rei morreu. E a coroa dele ficou agora, vai se passando. Mas Marcos Antônio vai falar de uma coroa que o nosso Cristo usou. Essa coroa, irmãos, até hoje, ela não perdeu o valor dela. Agora eu quero trazer para a nossa vida espiritual. Paulo, ele diz, irmãos, que nós estamos combatendo, nós estamos, aleluia, lutando. Paulo diz assim que nós temos uma coroa nos esperando. Aonde, pastor? Lá no céu. Só que no sentido espiritual, aleluia, Deus fez Paulo entender. Se você estiver correndo, como diz Paulo, uma coroa, não é? Nós estamos correndo uma carreira que nos está preparada. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, a partir do momento que nós temos Deus na nossa vida, a Bíblia diz que nós estamos também numa carreira, nós também estamos correndo. Mas Paulo diz, irmãos, aleluia, Deus disse para Paulo: Paulo, dize à minha igreja que não é um só
que vai alcançar a coroa. Aleluia. João, irmãos, ao ter uma revelação na ilha de Patmos, Deus garantiu para ele, dizendo: ó, aquele que vencer, eu lhe farei assentar, e sobre ele colocarei uma coroa, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça nem a ferrugem corrói. E a Bíblia diz que ele não vai nos dar vestes brancas. Glória a Deus. Tiago, há uma coroa que te espera. Glória a Deus. Paulo agora, aleluia, trazendo para o sentido espiritual, Deus disse para ele: diz à minha igreja que eles também estão correndo. Porque, irmãos, numa competição não tem como andar. Numa competição a gente tem que correr. Imagina se você for caminhar numa corrida de São Silvestre, não faz sentido. Não faz sentido. Porque muitos, não é, quando dá-se início, quando é dado aquele tiro, muitos saem correndo desesperado. Mas quem é profissional, ele vai correndo aos poucos, devagar. Paulo diz que essa carreira, ela nos está o que? Proposta. Nós recebemos ela de Deus. Paulo, ao escrever em Filipenses, Paulo diz assim, ó: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania da vocação de Deus. Esta carreira eu não posso parar. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Paulo, bem no finalzinho da sua carreira, ele diz assim: eu combati o bom combate. A minha carreira, ela está terminando, mas tem uma coisa: eu guardei a fé. Só que eu quero dizer para vocês, desde agora, a coroa da justiça me está guardada aí nos céus, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas todos que amarem a sua vida. Irmãos, a gente não pode olhar para trás. E aí, irmãos, quando foi 5:30 da manhã, Jesus, ele me deu uma revelação. Aleluias. E isso, irmãos, encheu meu coração. Porque Deus, ele precisa renovar a nossa esperança. Porque na nossa corrida, irmãos, a gente é bombardeado. Na corrida em que nós estamos correndo, muitas vezes a gente não observa, setas são lançadas. Paulo diz assim, ó: eu combato, mas não no ar. Porque nós temos um inimigo chamado Satanás. E muitas vezes, irmãos, ele quer frustrar a nossa corrida. Às vezes ele quer fazer a gente parar. E naquela revelação, irmãos, eu via multidões de pessoas. Nós estávamos correndo. A estrada, irmãos, era muito larga, porque todos estavam, irmãos, não era um na frente, nem ninguém atrás. Mas na visão que Deus me deu, nós estávamos todo mundo juntos. Era um de cada lado. E a gente começou a correr. Aleluia. E uma voz falava, dizendo para nós: continue correndo. E daqui a pouco, irmãos, a gente começou a avistar a chegada. Quando a gente olhava aquela chegada, olha só, eu via, irmãos, o Espírito de Deus entrando em cada vida. Só que interessante que ninguém ficou para trás. Na visão que Deus me deu, irmãos, quando a gente chegava próximo, não é, à linha de chegada, Deus começou a dar a força. Ele começava a renovar todos que ali estavam. E agora vem, irmãos, a revelação de Deus.
Quando a gente foi chegar próximo à linha, todos ficaram do mesmo lado e todos pisaram ao mesmo tempo na linha de chegada. Irmãos, era como se fosse uma sincronia perfeita. Deus, irmãos, não vai te deixar para trás, não. Aleluia. Nessa noite Deus está falando para nós que Ele vai nos ajudar a chegar até o céu. Nós vamos receber essa coroa. Paulo diz que ninguém que milita pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Irmãos, a gente tem uma carreira, nós estamos continuando. A Bíblia vai nos dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até um dia ser perfeito. O Espírito Santo, Ele te dará força para você alcançar, para você chegar. Aleluia. Salomão, irmãos, vai nos ensinar que melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Glória. A gente observa que na corrida de São Silvestre, muitos saem, irmãos, com muito gás, não é? Atropelam, saem correndo na frente, mas logo se cansam, porque ele não praticou, ele não preparou, ele não teve aquele treino dia após dia, a dedicação. E agora, irmãos, começa a ficar bem poucos. Pode ver que no final dela são 4, 5, daqui a pouco diminui de novo, porque a caminhada é longa. Vai se passar pelo teste do calor. Às vezes vai faltar a água. A gente observa que algumas pessoas ficam ali, né, pronto para dar uma água, um líquido. Aí Paulo diz aqui, ó: todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corre de tal maneira, porque, irmãos, ele não pensa no cansaço. E aí Paulo, aleluia, quando ele observa isso, Deus começa a dizer para ele: Paulo, diz à minha igreja que não é um só que vai levar o prêmio. Aleluia. Aquele que correr espiritualmente, diz à minha igreja que eles vão alcançar, mas não é uma coroa corruptível, é uma coroa incorruptível que está nos céus. Ela está lá, irmãos. A nossa coroa o mundo não vai ver, porque quando na corrida de São Silvestre, os 3 melhores, quando ganham, não é? Se publica a imagem. Mas com o crente, irmãos, é diferente. A tua coroa, quem vai te dar é o próprio Deus. A Bíblia diz que ao vencedor, Deus, a Bíblia diz que vai assentar-se com ele e vai julgar. Aleluia. O apóstolo João diz que Deus vai nos fazer rei e sacerdote para sempre. Aí Paulo, irmãos, aleluia, ele escreve mais embaixo, dizendo aqui, ó, no capítulo